João capítulo 19, versos 25 a 27. Antes de ler o texto, ontem nós tivemos aqui uma linda formatura dos cursos Homem ao Máximo e Mulher Única. Quem esteve presente aqui na nossa formatura? Quem se formou? Aleluia! Parabéns aí a todos os envolvidos, a nossa coordenadora Milena Melgarejo, né? E a todos os líderes e colíderes do Homem ao Máximo e Mulher Única. Se você tem o desejo de fazer esse curso, procure aí a nossa querida Milena e deixe o seu nome para você fazer parte das próximas turmas do curso da UDF, Universidade da Família. Amém? Está escrito assim: e junto à cruz de Jesus, eu quero que você repita: e junto à cruz de Jesus. Ok. Estava sua mãe, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Nesta manhã eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: a que distância você está da cruz? A que distância você está da cruz? Jesus estava vivendo o momento mais escuro da sua vida. As pessoas que estavam ali não estavam ali porque ele estava dando vista a cegos. A multidão que está presente fazendo daquele momento horrível um espetáculo, elas não estavam ali porque Jesus estava tirando alguém de dentro de uma sepultura, porque Jesus estava fazendo um paralítico levantar e andar. As pessoas que estavam ali estavam acompanhando a crucificação, acompanhando todo aquele flagelo. E na verdade, o flagelo, a dor que Jesus estava sentindo, as feridas que estavam expostas, era motivo de alegria. As pessoas, elas diziam: é isso mesmo, crucifica, mata, acaba com ele.
Outros diziam: desce daí, você não dizia que era o Filho de Deus? Não é você que deu vista a cegos e curou paralíticos e ressuscitou mortos? Desce daí, mostra o teu poder. Até quem estava na mesma situação que ele duvidava do poder dele. Porque um dos malfeitores disse: se tu és o Cristo, desce daqui e me tira daqui também. Só que em meio a tanta zombaria, em meio a tanto desrespeito com o Filho do Deus Altíssimo, nós temos 3 mulheres e um amigo leal. Nós temos a mãe de Jesus, nós temos a tia de Jesus, que era irmã de Maria, esposa de Clopas. Nós também vamos encontrar aqui Maria Madalena, que foi liberta, transformada por ele. E nós vamos também ter aqui o amigo mais leal, João. Os outros discípulos fugiram, se esconderam. João não fugiu. João não se escondeu. João ficou ali aos pés da cruz. Eles estavam próximo da cruz. Eles estavam perto de Jesus. E preste atenção. Na hora mais escura da cruz, quando a maioria havia fugido, e quando eu digo a maioria, eu estou me referindo àqueles que também foram beneficiados pelo poder do Cristo. Quando todos haviam fugido, alguns permaneceram perto. Não é a maioria, é uma minoria. Mas são aqueles poucos que não abrem mão. E a pergunta que eu quero fazer para você essa manhã: onde você está quando a cruz se levanta? Aonde você está quando a cruz se levanta? Cadê o Pedro? Cadê o Tiago? Cadê o Mateus? Cadê o André? A cruz se levantou. Pedro disse que estaria com ele até mesmo se ele fosse levado à morte. Cadê o Pedro? Já o João, que não prometeu nada. Já o João, que não falou nada. Aleluia. Porque João representa aqueles que não precisa de discurso. A atitude fala por ele. Porque tem pessoas que a atitude, o comportamento não está alinhado com aquilo que ele fala. Já percebeu? João não prometeu nada, mas estava lá. Já percebeu que tem pessoas que não prometem nada para você, mas ele está sempre junto com você, independente da situação que você está vivendo? Já percebeu isso? A cruz se levantou. Cadê os demais? A cruz se levanta hoje, nessa manhã aqui. E a pergunta é: onde você está quando ela se levanta? Olha para o vizinho que está perto de você e pergunta para ele, pergunta para ela: onde você está quando a cruz se levanta?
Nós precisamos entender que a distância da cruz revela o nosso nível de compromisso, amor e entrega que temos a Cristo. A distância que nós estamos da cruz revela o nosso nível de comprometimento. E aqui eu tenho algumas verdades sobre esse tema. A primeira verdade é: alguns se distanciaram da cruz por medo. Exemplo, os discípulos. Porque eles ficaram com tanto medo que eles fugiram, se distanciaram, não estiveram presentes, não ficaram próximos, não estiveram perto. A maioria dos discípulos abandonou Jesus quando a cruz apareceu. Projeta para mim Mateus capítulo 26, verso 56. Mateus capítulo de número 26, verso 56. E eu peço a vocês, abra o teu coração para aquilo que está saindo do altar. Está escrito: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Diga: abandonaram. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos querem a glória da ressurreição. Muitos querem estar perto no momento da glória, no momento da celebração. Muitos queriam estar próximo dele, quando ele estava dando vista a cegos, levantando paralíticos, ressuscitando mortos. Multidões se aglomeravam ao seu redor. Muitos queriam estar próximo dele quando ele estava multiplicando pães e peixes para alimentar a multidão. Muitos queriam estar próximo dele. Mas agora, diante do sofrimento, diante do Calvário, diante do flagelo, no momento mais escuro da vida de Jesus, que foi o sofrimento da cruz, eles não estão próximos, eles não estão perto. Então você precisa entender que muitos querem estar próximo de você diante da glória da ressurreição, mas não diante do sofrimento do Calvário. Já percebeu que é nas horas mais escuras da sua vida que alguns rostos ficam ausentes? Já percebeu que nas horas mais escuras da sua vida, quem um dia se alimentou com você à mesa não está com você? Já percebeu que nas horas mais escuras da sua vida, nos momentos de dor da tua história, algumas pessoas que dizia ter consideração por você não vão estar lá com você pegando na sua mão? Porque na hora que está tendo churrasco, Coca-Cola gelada, picanha na churrasqueira, alcatra, maminha, costela, cupim, tem um monte de gente querendo comer da carne, beber da coca, no momento da celebração, no partir do bolo, tem gente batendo palminha e dizendo: meu amigo, minha amiga. Muitas pessoas querem estar com você, é no dia da glória, mas no momento da dor, cadê eles? Eles desaparecem.
não liga, não manda mensagem, não diz: olha, eu estou orando. Não, 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 não. Eles simplesmente ficam ausentes da tua vida, da tua história. Eles só querem estar próximo quando eles são beneficiados. Mas no momento em que eles vê você em fragilidade, porque Jesus na cruz, ele estava ali em fragilidade, vulnerabilidade. Não é mais o Jesus da montanha, não é mais o Jesus que entra na casa do Jairo, põe todo mundo para fora e fala para a menina que é um defunto, um cadáver, e diz: menina, levanta. Agora não é mais esse leão, não é mais aquele leão que chegou em Betânia, mandou tirar a pedra do sepulcro, falou: Lázaro, vem para fora. Já não é mais aquele leão. Não, ele é só um cordeiro rasgado, ele é só um cordeiro destroçado. Ele está vulnerável. Então eu não vou estar lá perto dele, eu não vou estar lá próximo dele. Quantas pessoas que a gente só descobre quem são elas é quando a dor aparece, é quando a hora mais escura da sua vida surge, e aí você começa a descobrir quem é quem. Você precisa entender que o dia da festa não revela, o dia da dor vai revelar. Sabe que o sábio disse? Ele disse: melhor é estar na casa do luto do que em uma festa. Parece tão contraditório. Quem é que quer estar na casa do luto? Se você pudesse escolher a casa do luto ou uma festa, o que você escolheria? Mas o sábio disse que melhor é estar na casa do luto do que numa festa. Sabe por quê? Porque na festa, o baile pode não ser de máscara, mas tem muito mascarado presente. Mas na casa do luto não é assim. Porque não tem como mascarar as lágrimas da dor. Muitos fugiram, muitos distanciaram da cruz quando ela se levanta, por medo do julgamento, da perseguição. Então eles preferem se afastar da cruz. Quantas pessoas que por medo de serem julgadas, elas se afastam da presença de Deus, porque para elas o mais importante é o status que ela tem. E eu digo a vocês, seguir a Cristo de verdade não existe status nenhum. Apesar de nós viver em um tempo em que ser gospel é moda. Todo mundo quer ser gospel. Por que todo mundo quer ser gospel? Porque todo mundo percebeu que esse é um mercado lucrativo. Você pode até não concordar comigo, mas eu enxergo por duas perspectivas. Existe aqueles que realmente são sinceros para com Deus. Tudo que eles fazem tem um propósito, que é servir o reino verdadeiramente, independente do que eles estão recebendo como recompensa. Mas existe outros que servem o reino por motivações erradas. Eles usam a cruz como uma vitrine, um palco, um palanque. Mas eu digo a vocês que a cruz do Calvário não existe
status nenhum nela. Porque quem serve o reino de verdade, ele entende aquilo que Paulo disse. E ele disse: carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Aqueles que servem o reino de verdade carregam em seu corpo as marcas do Cristo. E alguém vai falar assim: pastor, mas que marca que é essa? Você tem que entender que Paulo disse em Romanos capítulo de número 12, que o culto racional é baseado no sacrifício que nós fazemos da própria carne. Só essa renúncia, esse sacrifício que você faz já é uma marca de Cristo em você. Presta atenção, grave isso. E na verdade, se pergunte: você tem se afastado da cruz por medo do que vai perder? Do que os outros vão pensar? Olha para essa pessoa que está perto de você aí com carinho e respeito e fala: e aí? Responde para você mesmo. Segunda verdade: os que não foram embora ficaram por quê? Eles permaneceram perto por causa do amor que eles tinham por aquele que estava na cruz que foi levantada. Aleluia. Então você tem que entender que Maria, a mãe de Jesus, estava ali, apesar da dor de ver um filho crucificado. Maria também estava lá. Por que Maria Madalena ficou lá? Maria Madalena ficou lá porque ela teve a sua vida transformada por Jesus. Esse é o motivo. Porque ela não abandonou a cruz, não deixou Jesus. Esse é o motivo. Por quê? Porque ela teve a sua vida transformada por Ele. E quem tem a vida verdadeiramente transformada por Jesus não se afasta da cruz jamais. Quem tem a vida transformada por Cristo verdadeiramente, ele tem amor pelo Cristo. Seja o Cristo leão que está curando, ou seja o Cristo cordeiro que está me salvando, eu não me afasto dele. Eu fui transformado por Ele. O motivo de nós estarmos aqui pela manhã é porque nós reconhecemos o que Ele fez por nós. Ele nos salvou, Ele nos transformou, aleluia. Maria Madalena não vai embora. Jesus expulsou os demônios da vida dela. Então quem vai embora é os demônios. Vou repetir, quem vai embora é os demônios. Eu não, eu vou ficar. Ele é o meu Salvador, é o meu Redentor. Aleluia. Agora tem gente que vai embora com os demônios. Você veio para ser livre. Você quer voltar a ser preso? Cativo. E nós temos o João. Diga assim: o João. O João era o discípulo mais amado do mestre, sabia? Ele era o único de todos os discípulos que colocava a cabeça aqui, ó, no peito de Jesus. É por isso que ele é chamado de apóstolo do amor. Imagina que privilégio colocar a cabeça no peito de Jesus e ouvir os batimentos do Filho do Deus Altíssimo, o batimento cardíaco dele. Ele foi o único apóstolo que ficou aos pés da cruz. Estar perto da cruz é para quem ama de verdade. O amor verdadeiro permanece mesmo quando os dias difíceis chegam.
Quem ama de verdade permanece. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala: quem ama de verdade permanece. Sabe o que é interessante? Tem pessoas que falam assim, ó. Você encontra ela afastada, distanciada no mundo, de volta nos vícios. Aí você encontra aquela pessoa, fala assim: ô fulano, você não estava na igreja? Você não estava lá servindo a Deus? Eu te vi cantando. Agora você está aqui. É porque eu fui decepcionado na igreja, por isso que eu não quero mais saber de igreja. O mundo nunca te decepcionou, né? As pessoas lá fora nunca te frustrou, né? Nunca te traiu, né? Deixa eu te falar, com toda a dificuldade que a igreja tem, ela ainda continua sendo a maior promotora de salvação no mundo. E aí eu tenho uma outra verdade, que perto da cruz há revelação, há direção. Jesus, mesmo em meio a toda aquela dor que ele estava sentindo, ele começa a revelar um novo relacionamento. Pergunte: qual? Olha o texto lá. Jesus viu sua mãe e ele disse: Jesus está lá na cruz, ok? Aí ele viu a mãe dele, viu o discípulo que ele tanto amava, e ele disse: ei, mulher, eis aí teu filho. É isso que está escrito? Aí ele olha para João e fala: e eis aí a tua mãe. Aí o texto diz que a partir daquele momento ela passa a morar na casa de quem? É o texto que diz. Ela foi morar na casa de quem? Até naquele momento Jesus se preocupou com a mãe dele. Não, eu vou ter que repetir isso aqui. O Espírito do Senhor está mandando eu ficar um pouquinho aqui. Até no momento mais difícil da vida de Jesus, ele se preocupou com a mãe dele, com o bem-estar dela, com quem ia cuidar dela. Até porque o seu pai, seu padrasto, José, faleceu quando ele era ainda jovem. Porque José era mais velho do que Maria. Por que você acha que ele só inicia o ministério com 30 anos de idade? Porque como filho mais velho, ele tinha a responsabilidade de cuidar dela. Um filho não abandona a mãe. E é por isso que na hora de ir, ele está revelando um novo relacionamento. Mãe, teu filho. Filho, tua mãe. Você tem se preocupado com a sua mãe? Olha, Jesus está mandando eu ficar aqui, parar nesse ponto aqui. Você tem se preocupado com a sua mãe? Ela é viva ainda?
Você tem honrado ela? Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus honrando a mãe dele. Aí tem uns crentes protestantes que falam mal de Maria. É bobo. Falar mal da mãe do seu Salvador? Não entendi não. Não entendo isso não. Se falar mal da minha mãe, eu quebro você no meio, cara. Aí você vai falar mal da mãe daquele que te salva, vai te jogar no inferno. É só os protestantes que fazem isso, já viu? A Bíblia, ela não diz para você venerá-la e adorá-la, mas nós temos o dever de honrá-la. Então presta atenção. Jesus está revelando um novo relacionamento. Só que ao mesmo tempo ele está dando uma missão para João. Sim ou não? Sim ou não? Por que você acha que de todos os discípulos, o único que mais viveu foi João? Porque recebeu a missão de cuidar da mãe dele. E já que ele cumpriu essa missão com tanto louvor e honra, ele também recebe a revelação chamada de Apocalipse. Ele consegue ver o céu do lado de dentro. Aleluia. Sabe por quê? Porque o nível da revelação só vem, ele só aumenta quando você honra a missão que Jesus colocou na tua mão. Não, meu Deus. Quando você honra a missão que Deus tem te dado, isso faz com que o nível da revelação de Deus para você aumente. Você começa a ver o que ninguém está vendo, ouvir o que ninguém está ouvindo. Você tem honrado a missão que Jesus tem te dado? Não. Olha para o vizinho, para a vizinha aí, pergunta: você tem honrado a missão que Deus tem te dado? Ou você abre mão da missão de Deus por qualquer coisa? Você consegue imaginar o João chegando um dia lá? Ele orou para Jesus fazer uns negócios na vida dele, é uma conjectura, é claro. Orou para Jesus fazer umas coisas na vida dele, não aconteceu, aí ele ficou meio bravo, chegou em casa e falou assim: ô Maria, eu quero que você saia da minha casa, né? Seu filho não fez o que eu queria? João cuidou de Maria, mãe de Jesus, até o dia do falecimento dela. Deixa eu te falar uma coisa. A cruz, ela redefine as nossas prioridades e os nossos vínculos. Não mantenha ao seu lado pessoas que não estariam com você aos pés da cruz. Através da cruz, começa a redefinir as prioridades, os vínculos que você tem. Quanto mais perto da cruz, mais você ouve a voz de Jesus. E mais Ele confia os seus propósitos a você. Diga amém. Quem quer que eu pare? Eu falo amém. Quem quer que eu continue a falar glória? Você está animado mesmo de manhã? Não, você está animado de me ouvir mesmo de manhã? Não, porque eu estou animado de pregar aqui. Estou animadíssimo, aleluia, glória. Você precisa entender que a cruz é o lugar da entrega e da transformação. A cruz não é confortável, mas é necessária. Eu vou repetir: a cruz não é confortável, mas é necessária.
Quem se aproxima da cruz é marcado por ela. É ali que o seu eu morre e o Cristo passa a viver em você. Vou repetir, é na cruz que o seu eu, o meu eu, morre e Cristo passa a viver em nós. Paulo disse que Cristo vive em mim. Quem se relaciona com você sente o Cristo em você? Quem se relaciona com você, quem está próximo a você, sente o Cristo em você? E eu não estou usando isso para dizer que você tem que ser bonzinho o tempo todo, até porque a Bíblia nunca mandou a gente ser bom. Ela manda eu e você ser justo. Porque quando a gente fala de Cristo, seja como Cristo, deixa o Cristo viver em você. As pessoas, ela tem uma visão de que a partir daquele momento ali, ela vai ter que ser boazinha com todo mundo. Não, não é isso não. Lembra daquele jovem rico, bom mestre? Por que me chamas bom? Bom só tem um, é meu pai. Por quê? Porque se ele passa a visão de bom o tempo todo, como ele ia explicar, entrar no templo, meter o chicote em todo mundo? Como que ele ia explicar isso? Porque você tem que entender que correção também é amor. Vou repetir, correção também é amor. Confronto também é amor. Conversas difíceis também é amor. E eu me preocupo com essa geração que está vindo aí. Eu não sei você, mas o meu trabalho, a missão da minha vida é lidar com pessoas. E eu estou começando a ficar preocupado. Pergunta por quê? Porque essa geração que está se levantando agora, e eu acredito que é a última, não suporta confronto, não aceita correção. Nós estamos vivendo a geração do mimimi. Os empresários estão sofrendo com o funcionário. E tem muitos empresários que quanto menos gente, melhor é. Mesmo que aumente o trabalho. Nós estamos vivendo uma geração que certamente estaria a distâncias, milhares de quilômetros da cruz, só para não ser confrontado pelo olhar do Cristo pendurado, só para não ser confrontado pelo sangue que derrama. Porque Jesus na cruz não precisa falar nada. Só o fato dele estar lá já me constrange. Porque eu sei que foi por mim. Eu sei que foi por mim. Quem está entendendo isso aqui? Alguém vai falar assim: pastor, tudo bem, se parecer com Cristo. Então tem muita gente também que não se parece com Cristo e está sentado aqui se dizendo cristão. E você chegou a essa conclusão por quê? Pastor, porque joga na cara o que faz. Então você não leu o Evangelho. Porque a Bíblia diz que teve um tempo lá que as pessoas só vinham até Jesus por causa do pão que ele multiplicava, por causa do peixe que ele multiplicava.
Aí Jesus parou de multiplicar pão e peixe. Por quê? Porque o propósito das pessoas era outro. Queria estar próximo pelo benefício do peixe, pelo benefício do pão, e não pela entrega de coração. Então presta atenção. A pergunta aqui na tela é: a que distância você está da cruz? Porque quanto mais próximo da cruz, mais parecido com aquele que está pendurado nela você fica. Sabe quando eu olho para o João aos pés da cruz, sabe o que eu vejo, pastor Alcides, pastor Johnny? Coragem. Eu vou repetir isso aqui. Quando eu vejo João, o único discípulo que permaneceu, eu vejo coragem. Porque ele poderia ser capturado, preso naquele momento pelos soldados que estavam ali. Você estava com ele! Em nenhum momento você vai ver João preocupado com isso. Isso só revela que verdadeiramente ele já tinha entregue a vida dele para Jesus. O nível do seu relacionamento é revelado quando você tem coragem de permanecer quando muitos vão embora, quando muitos te deixam, quando muitos te abandonam. Quando você permanece, isso revela o nível da coragem que você tem de enfrentar qualquer coisa para dizer: amigo, eu estou aqui. Amigo, você está sangrando, mas eu estou aqui. Amigo, eu posso sangrar daqui a pouco também, mas eu estou aqui. Eu não te dei. É como o livro de Ruth, aquele relacionamento de Ruth com Noemi, que a órfã decide ir embora, mas a Ruth diz: seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo. Aleluia. É como aquele homem que veio caminhando de Gade, no momento mais escuro da vida de Davi, quando Absalão tenta tomar o seu trono e ele tem que ir embora. E quando Davi está saindo da cidade, a Bíblia diz que lá vem um homem caminhando de Gade e disse: meu rei, estou contigo. Aí Davi olhou para ele e falou assim: mas tu é estrangeiro, vai embora daqui que esse problema não é teu. Aí ele disse: eu estarei contigo, se for para viver, viveremos, se for para morrer, morreremos, mas eu não vou embora. Eu quero convidá-los a ficarem de pé. Eu quero que você olhe para essa pessoa, porque vai ficar melhor do que eu perguntando para você. Eu quero que você pergunte para essa pessoa assim: a sua vida já foi marcada pela cruz? Pergunta. Ou você ainda a observa de longe? A que distância você está da cruz? Você está próximo, você está perto da cruz, ao ponto de ouvir ecoar a voz de Jesus? Ou você já não consegue mais ouvi-lo? Porque João ouviu muito bem ele falando. E o Senhor só poderia dar revelações para quem ainda permanece com o ouvido aberto. Só que só vai ficar nítido o que ele está falando. Não é só um ouvido aberto, mas é um ouvido próximo. Você não precisa gritar com quem está perto. Você só grita, só fala alto com quem está longe. Por que você acha que tantas casas, famílias, é aquela gritaria o dia inteiro? Porque estão debaixo do mesmo teto, mas os corações estão tão longe que o marido tem que gritar com a mulher tem que gritar com o marido, tem que gritar com os filhos. Porque a audição do coração está muito longe.
Você não grita, não fala alto com quem está perto. Jesus não está gritando: João, sua mãe, ô mãe, vai morar na casa dele. Você vê Jesus gritando aqui? Não, ele fala assim: mãe, seu filho, filho, sua mãe. E aí, o Senhor está tendo que gritar com você? Ou aquele sussurro na madrugada já está sendo suficiente para você? Eu quero que você coloque a mão no coração. Aleluia. Eu quero fazer um apelo. Qual é o apelo? Volte para a cruz. Reaproxima-se da cruz. Faz o fundo para mim, filho. Volte para a cruz. Nós precisamos nos reaproximar dela. Ela ainda continua sendo o lugar mais seguro. Ela ainda continua sendo o lugar mais transformador. Ela ainda continua sendo o lugar mais cheio de propósito. Será que nós não estamos precisando voltar a estar novamente aos pés da cruz? Tem pessoas aqui que você vai começar a correr para ela. Tem pessoas que já está próximo dela, que é só se prostrar, é só se lançar aos pés dela. Começa a se reaproximar da cruz, filho. Começa a se reaproximar da cruz, filha. Comece. Olha para Jesus na cruz, os lábios dele estão mexendo, mas você não está ouvindo ele. Então se aproxima. Você precisa ouvir a voz dele. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, diante desta palavra, Senhor, desta mensagem, que o Senhor enche os nossos corações nesta manhã, Pai. Que o Senhor nos alimenta nessa manhã, Senhor. É através dessa mensagem, dessa palavra, que nós estamos sendo chamados, convidados a nos reaproximar da cruz, Senhor. Porque é próximo dela que o Senhor vai redefinir, Senhor. Vai redefinir as nossas prioridades. Vai redefinir os nossos vínculos. Ó Deus, é insuportável saber que nós estamos cada vez mais longe da cruz. É insuportável saber que cada vez mais, meu Deus, devido a tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia, devido a tudo aquilo que nós escolhemos, diante de tudo aquilo, meu Pai, que são as nossas prioridades, muitas das vezes tem nos colocado tão distante daquilo que realmente importa. Mas nesta manhã, Senhor, nós decidimos nos reaproximar da cruz. Nós nos reaproximamos, meu Pai, porque nós queremos estar próximo de Ti, nós queremos estar perto de Ti. Nós não queremos, Pai, só ver os Teus lábios se mexendo, mas não ouvir a Sua doce voz. Nós queremos ouvir Sua doce voz falando conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, meu Pai, ecoando na nossa alma. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Tu és a direção, o sol a me guiar.